Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rita Toledo e você está participando de um projeto de devocionais todos os dias. Hoje nós estamos no segundo dia da devocional, que o tema dessa semana é: o projeto de Deus é maior que o meu. O projeto de Deus é maior que o seu. Ontem nós falamos sobre o Deus que vê, que você ainda não consegue enxergar, né? Aliás, o Deus que vê não. O Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. Nós falamos um pouco sobre o plano de Deus, que ele é maior do que os nossos planos. Se você ainda não viu, corre lá para você participar dessa devocional, que dá tempo. Faça essa devocional porque ela é maravilhosa. Ela falou muito comigo e eu tenho certeza que também vai falar com você. Hoje nós vamos falar sobre quando tudo parece dar errado. Mas não se preocupe, porque Deus está trabalhando. Essa é a verdade. Quando tudo parece que está dando errado, Deus está trabalhando mesmo no erro. Se você tem gostado do conteúdo, se você tem gostado dessa devocional, desse projeto novo que nasceu no meu coração, já curta, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deve ter por aqui alguma coisa assim, para receber as notificações. A ideia aqui é eu fazer um devocional para minha vida, né? Uma constância, e eu quero compartilhar com vocês esse devocional. Então, antes de Deus falar com você, você pode ter certeza que ele já está falando comigo. Então, ele está falando com a gente, com nós aqui, né? Você que está aí me vendo e eu que estou aqui fazendo esse devocional com você. E hoje, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje, que é: quando tudo parece dar errado, Deus está trabalhando. Sabe quando você tá numa situação assim que parece que você acordou com o pé esquerdo? O seu dia tá um caos, tudo tá dando errado. Você queria fazer uma coisa, deu errado. Você planejou algo, deu errado. Tudo tá dando errado. E aí a sua vontade é: eu não vejo a hora desse dia acabar. Eu não vejo a hora desse problema acabar. Eu não vejo a hora, sabe? Quando você já está esgotado, que você não quer saber de mais nada e o seu único pensamento é: eu não vejo a hora disso acabar. Chega, tô cansada, tô exausta. Ai, misericórdia, Senhor. Bem isso que a gente fala. Eu tenho vivido isso há um bom tempo. E quando eu recebi esse devocional, quando eu vi esse devocional, eu falei: meu Deus, o Senhor está trabalhando. Porque mesmo quando todas as peças não se encaixam, quando tudo começa a dar errado, quando todas as coisas começam a tumultuar, a ficar confusas assim, ele está trabalhando porque ele está organizando, ele está reestruturando, ele está fazendo, tirando o que tem que tirar, colocando o que tem que ser colocado, ele está reestruturando. Sabe quando você vai fazer uma reforma na sua casa? Que fica aquela bagunça toda, tudo fora do lugar? Pois é. Mas depois que você começa a trabalhar e começa a organizar as coisas, tudo, e a reforma acaba, você olha e fala: nossa, valeu a pena. E se reforma fosse tão ruim, nós não faríamos reformas. É verdade. Porque quando você está no meio da reforma, quantas vezes você já... Eu já me fiz várias vezes. Falei assim: pelo amor de Deus, eu não quero nunca mais reformar. Não quero. Aí sabe o que acontece? A gente vê, finaliza, fica lindo. E você esquece de todo o processo de ruim, de todo o transtorno, de toda a bagunça. Aí a primeira oportunidade fala: ai, mas agora eu precisava reformar tal coisa. Só que você já esqueceu. É que nem a mulher quando tá grávida. Ela passa a gestação inteira tendo as dores, tendo os problemas, tendo as dificuldades, tendo os enjoos. Aí quando chega na hora do parto, é aquela dor.
ela vai, tem o bebê, esqueceu de tudo, esqueceu de todas as dores, esqueceu de toda... E aí ela vai ver aquele momento, aquela alegria. E aí se você pergunta para ela, você teria um segundo filho? Você teria um terceiro filho? Ela, tenho. Algumas vão falar assim, não, eu não tenho. Mas não porque pelas dores, mas por conta da dificuldade de criar uma criança hoje. Porque as dores, essas coisas todas, ela já nem lembra mais. Então, assim, não é fácil acreditar que o erro de hoje pode se transformar numa vitória amanhã. Não é fácil acreditar que a dor de hoje vai se transformar em uma vitória amanhã. Mas eu te falo, Deus, ele não desperdiça nenhuma lágrima que a gente derruba, nenhuma dor, nenhuma frustração. Ele transforma isso, ele usa isso. Até aquilo que a gente fracassa, até aquilo que a gente se acha inútil, Deus, ele encontra utilidade, ele encontra a vitória. Sabe por que eu falo isso para você? E sabe como eu posso mostrar isso para você? Vamos pegar o caso de Ruth. Você conhece Ruth? Eu vou deixar para você aqui um resumão da história de Ruth. Mas se você quiser, vai lá em Ruth de 1 a 4. Você vai encontrar a história de Ruth. A história de Ruth ela era uma mulher que ficou viúva. Ela era estrangeira. Ela não tinha mais marido. E ela resolveu seguir a sua sogra, Noemi. E Noemi voltou para sua terra natal. Mas Ruth, na terra natal de Noemi, era uma mulher estrangeira. Imagina as dores, as dificuldades naquele momento. 2 mulheres, uma sem o filho e uma viúva, sem o marido. Imagina as dores, imagina as dificuldades. Imagina a desilusão. Mas Ruth, ela entrou na vida de Boaz. Boaz, ele era um homem importante. Boaz era um homem ilustre. Ruth era uma mulher pobre e sem perspectiva nenhuma, viúva. Ela não tinha mais nada. Era um fracasso. Mas Deus fez daquela mulher uma história extremamente importante dentro da nossa vida cristã. Sabe por quê? Ruth faz parte da linhagem de Jesus. Ruth foi a mulher que pôde gerar Jessé, que pôde fazer da linhagem de Jesus, que vem da linhagem do rei Davi. Olha só, a transformação de um fracasso, de uma perda, de uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma. Ela entrou para a história, onde ela transformou toda uma linhagem. Dá para entender isso? No versículo chave de hoje da nossa devocional é Romanos 8:28. E ele fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está dentro de uma dificuldade, dentro de uma situação onde você se sente um fracasso, onde você não tem perspectiva nenhuma, lembre-se disso. Mantenha-se firme na sua fé. Mantenha-se firme no seu propósito, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mantenha-se firme nesse momento. E lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não se desvia em nenhum momento desse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você terá a sua vitória. Aquilo que hoje
é uma derrota para você, se tornará um impulso para ser a sua vitória amanhã. Hoje você tem o seguinte desafio. Pensa naquilo que você considerou um fracasso. Vai, anota, escreve tudo aquilo que você sentiu de fracasso, de dor, de perda, de raiva, de situações constrangedoras, de momentos assim que você falou assim, eu não tenho perspectiva de mais nada. Coloca no papel, escreve tudo. Feito isso, o que você vai fazer agora? Num outro papel. Você vai olhar a situação que você passou, a situação do seu fracasso, a situação da sua perda, a situação da sua dor. E aí você, no outro papel, você vai falar assim, o que eu aprendi? O que eu aprendi com essa dor? Porque você vai ter aprendido alguma coisa. Você pode ter aprendido a não confiar tanto em algumas pessoas. Você vai ter aprendido, por exemplo, a ficar mais quieta com algumas situações. Você pode ter aprendido a orar mais. Você pode ter aprendido a buscar mais de Deus. Então você vai poder analisar exatamente. E aí você vai entender aonde a sua dor foi transformada em testemunho. Porque você tem testemunho. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho nada para testemunhar. Tem sim. É só você começar a voltar aqui e analisar. Então, hoje você vai fazer isso, tá bom? Nós vamos orar. Ore comigo para que Deus ele possa nos abençoar. Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando tudo parece que está dando errado, me dê olhos espirituais para ver o que o Senhor está fazendo, para ver o seu agir. Senhor, que o teu Espírito Santo possa mostrar a grandeza do teu agir em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário com o nosso terceiro dia de devocional. O tema de amanhã será: não se prenda ao agora. Olhe para o eterno. Eu espero você aqui amanhã nesse mesmo horário. E se você tem curtido essa devocional, se você tem gostado, compartilhe. Traga mais pessoas para poder fazer esse momento com Deus. Esse momento onde é um momento pequeno, mas que pode transformar grandemente. Se você conseguir compreender o amor do Senhor. Até amanhã. Te espero aqui, tá bom?